vão vocês? Gostaria de, mais uma vez, mandar um abraço muito forte a todos, os amigos, os companheiros, os irmãos do Grupo Espírita Divino Amor e Esperança. Nessa oportunidade nós vamos nos lembrar um pouco da figura amorosa de Jesus. Esse ser tão maravilhoso, tão sublime, que consegue ser o foco central da vida de grande parte dos humanos aqui na Terra. Dos 7,7 bilhões de habitantes encarnados, 1/3 se diz cristão. O Ocidente foi permeado por essa onda de luz e de amor que hoje invade os grandes países. Mas é verdade que a cruz do Cristo, como símbolo máximo de sua estadia da Terra, está na maioria das repartições públicas, nos lares. Se é verdade que o livro que conta toda a herança espiritual dele e de outros tantos escritos, chamado Bíblia, foi o livro mais vendido de todos os tempos. Estima-se que 5 bilhões de exemplares ao longo desses 2000 anos foram vendidos. Então não é menos verdade que ele continua sendo uma pessoa mal compreendida. Como diria o escritor espanhol Juan Arias, Jesus, o ilustre desconhecido. Já tentaram escrever sobre todas as formas, ele como sendo a pessoa mais biografada, contando do homem de carne e osso, uns negando a sua divindade, mas a maior parte estremecendo com a sua história, porque ela realmente chocou o mundo para sempre. Jesus não apenas ele foi o espírito mais importante, segundo nos relata uma das questões do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos quem seria o espírito que Deus teria mandado para servir de guia e modelo à humanidade, e eles respondem: Jesus. Mas ele também foi o habitante mais importante dentro da história. O escritor francês e membro da Academia Française de Lettres, arqueólogo, Ernesto Renan, ao escrever sua obra A Vida de Jesus, ele disse que grandes homens e mulheres nasceram, viveram e sucumbiram na história. Grandes homens, grandes feitos. Mas nenhum deles foi tão grande e capaz de não caber na história e ter que rompê-la antes e depois do seu nascimento. Somente uma pessoa conseguiu isso, foi Jesus. Jesus foi tão extraordinário, tão impressionante, que ele
depois de preparar todo o Império Romano, segundo nos conta Emmanuel, e muito mais do que isso, depois de fundar a Terra, ele nasce naquele império que ainda hoje foi tido um império em termos de poder militar e de força no seu meio, e político também, organizacional, o mais importante. E ele consegue romper esse império, nascendo no lugarejo mais simples, numa vila, praticamente, de 100 casebres. Isso tendo antes nascido numa pequena gruta, numa outra cidade. E fascinou a todos. Ele simplesmente foi uma bomba nuclear que explodiu na Terra. Conta-nos os evangelistas que ele propositalmente esperou 30 anos para começar a pregar. E nesses 30 anos as pessoas viam quem ele era. E ele pedia para que não levasse adiante o que ele fazia. Porque até nisso ele era disciplinado. Ele aguardou chegar um momento especial para apenas em 3 anos jorrar o seu conhecimento e o seu amor e transformar a Terra para sempre. O Evangelho contado no Novo Testamento nos diz que a mãe dele, certa oportunidade, juntamente com a família dele, ele e seus irmãos, que Jesus tinha irmãos, foram convidados a uma festa. E nessa festa faltou vinho. E Maria chega para Jesus e diz: filho, tu não pode ajudar a gente. E Jesus, com a sua autoridade moral, diz: mulher, você sabe que a minha hora não chegou ainda. Por que me pedes isso? E ele amorosamente pede os jarros e faz um verdadeiro milagre. Transforma a matéria. Porque sua força espiritual era tamanha que ele tinha o dom sobre, o poder sobre a matéria. Ele modificava a matéria. Ele dava vida. Mas quando chega o momento propício, ele inicia aquilo que já estava organizado pelos profetas. No Evangelho de Mateus, nós iniciamos a leitura vendo uma citação de Isaías, o profeta Isaías, o maior profeta do povo judeu. No Evangelho de João, no Evangelho de Mateus e no de Lucas. Conforme eles iam contando a vida de Jesus, ele ia dizendo, e as profecias se realizaram, citando as profecias. Malaquias, Miqueias, Elias, Daniel e tantos outros, há muito tempo atrás, eram enviados de Jesus e já disseram como iria acontecer. Nós contando a história hoje, há 2000 anos, pode parecer mais uma pessoa que fazia coisas especiais. Mas ele era assustadoramente diferente. Lucas, por exemplo,
Conta que quando Jesus saía, milhares e milhares de pessoas seguiam Cristo. Certa oportunidade, ele curou 5.000 pessoas ao mesmo tempo. E curar não era tirar a dor de cabeça, uma enfermidade. Era fazer cegos de nascença enxergar. Pessoas que não tinham parte dos membros, como um senhor que não tinha os braços, movimentar uma mão perfeita. Eram pessoas que morreram e ele ressuscitava, como no caso de Lázaro. E mais do que isso, era sentir uma luz inigualável. O apóstolo João, por exemplo, no seu evangelho, conta que os senhores do templo sabiam e tinham certeza que ele era o Cristo. Mas aquilo bateu como uma notícia desesperadora e eles foram decididamente para matar Jesus, para eles não perderem o cargo, para eles não perderem a sua posição na terra. Em 3 anos, apenas em 3 anos, ele fez tudo isso. E deixou uma herança espiritual que até hoje tentamos digerir, tamanha profundeza. Apenas 3 anos, porque ele era tão amoroso, que resolveu apenas ensinar para que as pessoas continuassem. Primeiro, ele escolhe 12, mas cativa outros tantos, como Madalena, como Joana de Cusa, como sua própria mãe. Em seguida, ele treina 72 pessoas em vida para difundir o seu evangelho. E a todo momento ele exalta e propaga esse amor, esse carinho. E no final da sua passagem terrena, ele ainda se reúne com 500 para que esses 500 continuem o seu ministério. Quando ele ressuscita espiritualmente e começa a viver com todos em espírito, ele ainda prepara outros tantos, como o caso de Paulo. E nesses 2000 anos, vem trabalhando incessantemente pelo nosso progresso. Esse ser amoroso, que, como diz o evangelista João, é o caminho, a verdade e a vida. Ele deixou de ser um ser da história e o homem jogou ele para a religião. Não se conta a história de Jesus nos livros de história. Mas ele é um homem da história. E que história! Que história! A história mais bonita de amor que esse planeta teve e terá. O recado do dia de hoje era este: que Jesus possa estar junto de todos nós em cada instante, possamos agradecer pela oportunidade de estarmos em companhia desse amoroso Senhor, desse irmão mais velho, desse Cristo, que além de cuidar de todo o nosso planeta, cuida de nós.
seres encarnados e desencarnados, e que fazem parte de toda a natureza. As plantas, os vegetais, os mares, os oceanos, as montanhas, tudo passa pelo controle dele. Que assim seja, irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.